pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Caroline, sou a professora de matemática e hoje a gente vai estudar sobre um novo assunto, que é medida de comprimento e de tempo. Dentro da medida de comprimento de tempo, o nosso assunto abordado hoje é sobre metro, conversão de unidades, hora, minutos e segundos. Medida de comprimento e tempo. As unidades de medida de comprimento surgem para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distâncias. Ou seja, as medidas de comprimento, elas são mecanismos de medições mais utilizados no nosso dia a dia. Ou seja, o metro, né? O metro é um dos mais importantes mecanismos de medições que é utilizado no nosso dia a dia. O metro, ele é a unidade de medida principal para medir comprimento. E a partir do metro são obtidos outras medidas de comprimento, que são os múltiplos e submúltiplos de metro. Existem várias unidades de medida de comprimento. A utilizada no Sistema Internacional de Medidas é o metro, como eu acabei de falar, e seus múltiplos, que os seus múltiplos são quilômetro, hectômetro e decâmetro. E os submúltiplos, que é o decímetro, centímetro e milímetro. Além das unidades de medida de comprimento apresentada, existem outras como as que utilizam o corpo como parâmetro, que é o palmo, o pé e a polegada. Ainda há aquelas que não são do sistema internacional, mas são utilizadas a depender da região, que é o caso da légua, da jarda, da milha e do ano-luz. Quais são as unidades de medida de comprimento? Para medir-se distâncias maiores, existem os chamados múltiplos de metro, que são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Um decâmetro ele corresponde a 10 metros. Um hectômetro ele corresponde a 100 metros. Um quilômetro corresponde a 1000 metros. E aqui são os submúltiplos. Para medir a distância menores, existem os submúltiplos, né? Que os submúltiplos são para medir distâncias menores, que é o centímetro, o decímetro e o milímetro. 10 centímetros corresponde a 1 metro, 100 centímetros corresponde a 1 metro e 1000 milímetros corresponde também a 1 metro. Os múltiplos e submúltiplos de metro são representados por sigla. O quilômetro por km, o hectômetro por hm, o decâmetro DAM, o metro por m, o decímetro por dm, o centímetro por cm e o milímetro por mm. E aqui está a conversão das medidas de comprimento, né? Para utilizar a conversão, precisamos construir a seguinte tabela, respeitando a ordem para os múltiplos e submúltiplos de metro. Ou seja, nessa tabela, como vocês podem observar, existem as medições, né? A conversão de medidas de metro. E para converter de uma medida maior para outra menor, basta multiplicar por 10, como vocês estão vendo aqui, ó. A gente multiplicou km por hm. Essa multiplicação tem que ser feita por 10. A gente vai utilizar o número 10 para multiplicar. E para converter de uma unidade menor para uma maior, basta dividir por 10. Ou seja, de hm para km, a gente divide por 10. Para realizar a conversão de uma unidade que está à esquerda para a direita, né? Multiplicamos por 10 cada unidade, como eu acabei de falar. E aqui são outras unidades de medida de comprimento, que é a polegada. Uma delas é a polegada, que é utilizada para medir telas de smartphone, notebook e demais aparelhos eletrônicos. É denotada pelo número seguido de duas aspas, como por exemplo 40. Na questão de polegadas, o 40 vai ser denotado com duas aspas em cima do zero, no caso de 40 polegadas. E uma polegada ela corresponde a 0,54 centímetros. Agora o palmo. O palmo ele é utilizado para medir-se. Aliás, voltando aqui para a polegada. A polegada é uma antiga medida de comprimento que tem mais ou menos a medida da segunda falange do dedo polegar. Ou seja, a polegada
ela tem a medida da segunda falange, que a segunda falange está no dedão, o dedo polegar, que é o dedão da sua mão. E o palmo, ele é utilizado para medir objetos um pouco maiores do que os que medimos com polegadas, e é pouco usado atualmente. Um palmo, ele corresponde a 22,86 centímetros. O palmo é uma medida de comprimento que se obtém com a mão toda aberta. Ou seja, o palmo, ele corresponde a uma mão toda aberta. E que, com essa mão aberta, você vai medir do dedo polegar, que é o dedão, até o seu dedo mindinho, que isso corresponde a um palmo. Um palmo, isso, a um palmo. E o pé é utilizado até hoje para situar-se quanto à altura de um avião. Para representar uma distância medida em pés, colocamos um número seguido de uma aspa. Por exemplo, 30. 30 pés é correspondido por uma aspa, diferente das polegadas. Que polegadas, 40 polegadas no caso, é representado por duas aspas. E 30 pés é representado por uma aspa. E um pé ele corresponde a 30,48 centímetros. E a jarda? A jarda ela é utilizada nos Estados Unidos, sendo muito comum no futebol americano. Uma jarda corresponde a 0,9144 metros. Ou seja, a jarda ela é uma unidade de medida de comprimento, né, que é usada nos sistemas de medições dos Estados Unidos ou do Reino Unido. E a légua ela é utilizada. Ela era utilizada antigamente, né, para medir-se distâncias maiores. A légua era bastante comum na navegação, e uma légua corresponde a 4,82803 quilômetros. A légua ela era, né, uma medida de distância. Ela era antes de se usar o sistema métrico, antes do metro, a milha era. Ou seja, ela era uma forma, né, de medidas antes do metro. A légua, ela varia de valor, né, de acordo com a época, o país ou a região. Aqui no Brasil, né, a légua, aqui no Brasil a légua vale aproximadamente 6.600 metros. E a milha é utilizada para medir-se distâncias maiores, tendo sido bastante comum nos povos antigos. Uma milha corresponde a 1,60934 km. 1,60934 km. E o ano-luz, ele é utilizado para medir-se a distância entre astros, sendo muitas vezes confundido com a medida de tempo. O ano-luz corresponde a 300.000 km por segundo. Ou seja, o ano-luz ele é a unidade de medida que corresponde à distância percorrida pela luz durante um ano. Isso é o significado de ano-luz. Aqui, ó, como vocês podem ver, tá a polegada, o palmo e o pé e a jarda nessas imagens. Medida de tempo. As medidas de tempo são as unidades de medida usadas para marcar o tempo no geral. Essas medidas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no cotidiano. O tempo, né, é uma das mais importantes grandezas. Utilizamos o controle do tempo e suas unidades de medida diariamente. Como assim diariamente? Um exemplo, marcamos um compromisso e gerenciamos por meio do tempo esse compromisso. Não é assim que funciona? Gerenciamos através do relógio o tempo. Quando usamos o relógio para marcar o período que precisamos armar ou que vamos levar para chegar a um determinado compromisso, estamos medindo o tempo. Os anos, os meses, as horas, os minutos e os segundos são forma de determiná-lo também, de determinar o tempo. E antigamente os povos usavam o sol como mecanismo de orientação. Basicamente entendiam que quando o sol estava no céu era dia e a ausência dele era noite. Foi assim que passaram a dividir o dia em 24 horas, cada hora em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos.
Ou seja, aqui nessa imagem, como a gente pode ver, né, está a transformação de minutos para hora, de hora para minuto. Ou seja, de horas para minuto, a gente vai multiplicar por 60. Como vocês podem ver, de hora para minuto, a gente multiplica por 60. E de minuto para hora, a gente divide por 60. E as unidades de medida de tempo, né? Usamos as horas, os minutos e o segundo para marcar o tempo e a duração de algum acontecimento ou compromisso, como eu acabei de falar. O segundo é dotado pelo Sistema Internacional de Medidas como parâmetro para as demais unidades. Ele serve para todo canto do mundo, fazendo com o quê? Com que o tempo seja marcado do mesmo jeito em qualquer lugar. Isso é o segundo, né? O minuto, ele é compreendido como o tempo, que é o ponteiro do relógio, né? O ponteiro do relógio, que indica os segundos, leva para dar a volta completa no mostrador. A hora é compreendida como o tempo, que é o ponteiro do relógio, que indica os minutos, leva para dar uma volta completa no mostrador. Uma hora é formada por 60 minutos e 3.600 segundos. O tempo que o ponteiro, que indica a hora do relógio, leva para dar 2 voltas completas é chamado de dia. Ou seja, que um dia, né? Um dia tem 24 horas, 1.140 minutos e 86.400 segundos. E aqui, né, a gente tem alguns instrumentos, né, de medida do tempo. A ampulheta. A ampulheta ela foi criada no século XVIII e é conhecido também como relógio de areia. A sua estrutura é composta por 2 ambulas, entre elas. Existe um pequeno buraco por onde passa a areia que fica dentro desse instrumento. Na medida que a areia vai caindo de uma ambula para outra, o tempo é marcado. Ou seja, a ampulheta hoje em dia ela não é mais utilizada. Ela não é muito mais utilizada e não muito mais vista também. A clepsidra, ela foi criada em 1400 anos antes de Cristo e é conhecida como relógio de água. Este instrumento usa a força da gravidade para mover a água, fazendo o mesmo movimento que a areia faz na ampulheta. Esses exemplos que eu estou dando para vocês foram exemplos de instrumento de medições de alguns anos atrás, antes de Cristo, ou alguns que a gente já tenha visto, mas que não são muito utilizados hoje em dia. E o relógio atômico foi criado em 1955 e é considerado um dos relógios mais preciosos já inventados. Ele usa as propriedades do átomo para funcionar. E o relógio do Sol foi criado por volta de 1500 a.C. e é um dos instrumentos de mais fácil compreensão. Ele usa a luz do Sol, que reflete em uma placa e produz uma sombra que está fixa a um mostrador. Como vocês podem ver aqui a imagem, né, do relógio do Sol. O relógio de vela foi criado em meados do século VIII e era composta apenas por uma vela, que era marcada por vários traços, e à medida que a vela ia queimando, o tempo era marcado. Como vocês podem ver aqui, ó, a vela queimando. Aqui no relógio tem as marcações, né? Creio que com os números. E aqui a vela vai queimando e vai traçando, né? Vai traçando o tempo marcado. A vela queimando vai traçando o tempo marcado. E o relógio de pêndulo, ele foi criado em 1656. Esse instrumento utiliza os pêndulos para marcar o tempo. O balanço dos pêndulos gera energia e move os ponteiros do relógio. E esse foi mais um novo assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido e até breve. Até a próxima aula.